anos. Então, é claro que realmente há necessidade de um investimento. O importante era que houvesse uma parceria com a União, e nós estamos pedindo isso, é um problema nacional, mas pode já ser setado já algumas experiências, pelo menos em um ou em outro presídio. O Estado do Ceará ele já tem que começar a investir nisso, independentemente se a União assumir o seu papel ou não. Eu gostaria só de frisar, Arnaldo, também, relativamente, nós não deixamos de reconhecer o trabalho do governo do Estado. Nós entendemos que é um governo sério, que vem trabalhando, que fez, sim, concurso público, mas só para você ter uma ideia, uma estatística. Na Polícia Civil, especificamente, um inspetor, um escrivão, que é a grande massa ali da segurança pública, na inteligência, né? Além do delegado de polícia, ele ganha em torno de R$3.000. Então, a grande maioria faz um concurso hoje... Pouco mais, Márcio. O salário inicial eu tô falando 600. Certo, não, só para... líquido, né? Então, vamos aproximar mais líquido. Inicialmente. Então, ele entra hoje, daqui, vamos supor que é feito um concurso para 1.000 pessoas hoje, só uma base, né? Então, daqui a 2, 3 anos, mais ou menos 30% desse pessoal saiu. Por falta de estrutura, pelo baixo salário, né, pelo risco da profissão. Além disso, falta muita coisa nas delegacias de polícia. Isso eu lhe digo porque é uma constatação, nós estamos lá constantemente. Não se pode olvidar que realmente o governo fez até promoção na polícia militar, coisa que não existia, nós vivenciamos isso aqui. Tem que ser feito o elogio, mas falta muito mais. Então, relativamente ao sistema penitenciário, precisa que seja investido não só em pessoal, mas em tecnologia de ponta. Não há como. Não é senão, realmente você vai ver, eles estão praticamente saindo pela porta da frente. Djalma, eu vou colocar nessa discussão a propósito dessa ausência, Elcio, de tecnologia. Eu fiquei surpreso ao assistir aí há umas 3 semanas um documentário numa rede de TV dessa nacional, em que um grande presídio no Rio Grande do Sul, com quase 5.000 homens internos, a conferência, ou seja, aquele censo que é determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele é feito uma chamada verbal. Vários agentes, cada um com a prancheta, com a relação de nome, e fica na porta da cela gritando pelo nome. Fulano, ele responde lá, como fosse numa sala de aula. Presente, ele marca com um X aqui, ou seja, para contar, para fazer a conferência da população. Algo inadmissível. Aí eu fui saber, aqui no Ceará é do mesmo jeito, ainda hoje é assim. Quer dizer, na era digital você ainda está fazendo chamada oral, nos parece um indicativo de quão distante estamos, né, de ter uma base tecnológica minimamente, até para o censo dessa população, que é uma rotina, inclusive fora dos motins, quando acontece, é uma rotina, uma vez por mês se recensear. Qual é a tua análise sobre esse atraso, digamos, esse descompasso que há entre as tecnologias disponíveis e a que se usa hoje num sistema tão vital como é da segurança pública? Hoje o Brasil, ele padece dessa priorização, do enfrentamento dessa questão penitenciária, porque todo mundo sabe que o crime organizado comanda de dentro do próprio presídio. Então, como é possível se o cidadão foi segregado, ele foi excluído da convivência social, mas ele continua no exercício da sua atividade, inclusive comandando as facções de dentro da penitenciária. Isso significa o quê? Ineficiência do aparato repressor do Estado. Isso é uma regra no Brasil todo. O Brasil não consegue... Djalma, a crer, só para lhe interromper, a crer em tudo isso, inclusive na tecnologia, que eu acho que é fundamental, é importante, e a gente tem buscado se cercar de boas tecnologias, mas a crer que foi isso mesmo, as pessoas que morreram aqui da facção criminosa de São Paulo, foi um bilhete, uma das tecnologias, digamos, mais antigas que possam existir, que serviu de elo de comunicação para uma ordem, ou seja, um bilhete escrito na penitenciária que chegou, que foi o grande desencadeador, digamos, dessas mortes, a crer que isso é verdade. Veja você, Arnaldo, o absurdo que o Brasil convive e testemunha. O cidadão está preso numa penitenciária para homens e a mulher dele está presa numa penitenciária feminina. Pois, de repente, a mulher fica grávida do rapaz e agora que se ela estiver presa provisoriamente, ela pode sair da penitenciária para amamentar
E o que é que se percebe? Uma falta de rigidez realmente para o efetivo cumprimento da pena. Agora, nós estamos vivenciando um problema que eu acho que ainda é muito pior. O Estado está precisando de contratar mais policiais, aumentando a quantidade de pessoas nessa atividade. A médio prazo, como é que o Estado vai suportar o pagamento ou as demandas salariais desse pessoal? Agora você tocou num ponto importante, né, que é o do orçamento. O orçamento é único e tem uma lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos vivendo ainda a maior crise da economia do país. Na história registrada, nunca teve uma crise como essa. Os estados por aí afora, na área de segurança pública, não estão pagando nem salário. O Rio de Janeiro, vide, Minas Gerais é outro exemplo, o Rio Grande do Norte é outro, enfim, o Brasil como um todo. O Ceará paga em dia. O único estado do país hoje que tem caixa para pagar 120 milhões para atingir metas é o estado do Ceará, a todo o sistema de segurança pública. Desculpa. Então veja, e nesse ponto aí o Ceará operou muito bem, trabalhou muito bem o seu orçamento. Mas o grande problema do Brasil é que essa demanda por segurança é uma consequência da falta de boa escola na infância. Não é esse governo, historicamente o Brasil não se preocupa com a infância. Então, por exemplo, quem é que está sendo cooptado nos subúrbios, nas periferias? Exatamente aquele adolescente que não tem perspectiva, não tem esperança. Então, me parece que nós temos que trabalhar o problema da segurança, mas também sob a perspectiva da escolaridade, para evitar. Por exemplo, o menino tem 3 anos hoje, ele pode ser um pacifista, pode ser um candidato ao prêmio Nobel de economia, de literatura, ou pode ser também uma pessoa que vai ameaçar a sua coletividade. O que é que tem sido feito no Brasil? Qual é a prioridade para a educação em relação a conduzir esse menino para não ser um predador da sua sociedade? Você tem duas ações. Você tem duas ações aí. Uma é a opção que os governos fazem. Eu até nos bastidores a gente comentava. Os governos têm 2 opções. Salvar essa geração que está nascendo agora e a próxima, ou perdê-la para o crime. Vai depender da opção que ele possa fazer nesse instante. Já que perdeu até agora esses 800 mil que estão hoje encarcerados, portanto são 800 mil pessoas. No Brasil como um todo. No Brasil como um todo. O Ceará são 27 mil, não necessariamente todos do Ceará, mas o sistema abriga hoje 27 mil. Quer dizer, os governos, quer dizer, tanto o atual como os próximos, têm a opção. Salvar essa geração ou fazer com que esse contingente saia de 800 mil para 1 milhão de pessoas. Daí a gente ter balanceado e entendido, e o programa Ceará Pacífico aponta nessa direção, porque ele reúne as melhores experiências do Brasil e internacionais de outros lugares, como por exemplo Medellín, que é sempre citado hoje pelo mundo afora, mas de Nova York e de outras cidades, inclusive do Brasil. Então, o Ceará Pacífico estabeleceu justamente o quê? Um programa de pacificação. E um programa de pacificação não pode ser só um programa na área de segurança pública. Ele tem que envolver o que o Djalma está dizendo. Esporte, cultura, educação, sobretudo. Daí temos o quê? Investido na escola de tempo integral, que hoje o principal, digamos, vetor. A pauta prioritária, o vetor para o desenvolvimento do estado do Ceará. O governador Cid Gomes iniciou esse processo com o PAIC, com essas crianças lá atrás. Os resultados já estão aparecendo e a gente está fortalecendo. É preciso muito mais parceria também, Arnaldo, dos municípios na prevenção. Existe um ditado popular e os ditados populares falam muito a verdade, porque é a cristalização da experiência na linguagem. É isso que é um ditado popular. E um dos ditados populares mais exemplares para mim é: prevenir é melhor do que remediar. Esse tema aí, o Elcio, um sociólogo brilhante, capta muito bem. Agora, eu queria ver outro ponto aí. Por exemplo, educação. Nós investimos muito em educação. Até o Ceará melhorou muito o índice de escolaridade, é referência no Brasil. Aí você tem um paradoxo. Você aumentou a educação e não diminuiu a violência. Então, uma questão que eu acho que precisa ser... Porque estamos falando de gerações diferentes. A longo prazo. Estamos falando de gerações diferentes. Médio prazo, os meninos, né, que estão melhorando agora, os resultados e tudo mais, que têm 15 anos, esse processo começou há 14 anos atrás. Correto. Então, os resultados estão aparecendo agora. Por isso, esses que estão envolvidos na criminalidade, etc., estão de uma geração anterior perdida, digamos assim. E última análise. Mas aí, por exemplo, você tem um exemplo do Paulo Maluf,
estudou nos melhores colégios de São Paulo, mas não pode ver dinheiro público. Você tem mais de 200 deputados e senadores denunciados no Supremo Tribunal Federal. Homens que tiveram acesso às melhores escolas nos seus respectivos estados. Como é que você vai explicar isso? Então, o professor André Aguete, ele diz que tem instrução e educação. O Brasil se preocupou com instrução, mas não com educação. A educação tem que compreender saber técnico e valores. Então, me parece que 3 valores precisam ser sedimentados na cabeça de cada criança para, quando se tornarem adultos, não colocar em pânico a sua respectiva comunidade. Bom, eu tenho que encerrar esse bloco novamente e eu quero deixar para o terceiro e último bloco uma questão agora aqui. Mas antes, Arnaldo, eu quero colocar no terceiro bloco quais são os 3 valores. Tá certo, ok. Tudo bem, você pode colocar. Mas, fiquei curioso. Tomando por base o que disse o Dr. Elcio, com a responsabilidade de aqui representar o governo do Estado como chefe de gabinete do governador, reconhecido tanto pelo Dr. Márcio como por você, Djalma, investimentos em pessoal, material, na estrutura, todos reconhecemos isso aqui. E as falhas só se tornaram mais agudas, mais presentes, a violência só aumentou. Tem um problema que eu quero colocar para nós analisarmos. Gestão. Perfeito. Gestão. As pessoas que estão à frente desse sistema simplesmente não estão à altura desses investimentos que o governo fez, desses esforços que o governo fez. É preciso admitir isso. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações do chefe de gabinete do governador Camilo Santana, o sociólogo Elcio Batista. Debatendo com o Elcio essa questão da estrutura de segurança pública no estado do Ceará, nós temos representando a OAB o professor Márcio Vitor, que preside inclusive a Comissão de Direitos Penitenciários, e o constitucionalista Dr. Djalma Pinto, que é membro aqui efetivo da equipe de debatedores. Os senhores estão observando, o programa está sendo traduzido para a língua de sinais, no caso Libras. A Rebeca está novamente no ar. O bloco anterior foi a Gilmária que esteve à frente aqui fazendo essa tradução. No bloco anterior, ao finalizar, Djalma, você deixou os 3 valores aqui e eu encerrei. Eu queria que você explicitasse para o nosso assinante esses 3 valores, porque até o Elcio nos bastidores ficou curioso. Então, 3 valores básicos que são fundamentais em qualquer sociedade para ela alcançar a harmonia. Primeiro valor, justiça como virtude. Não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Tão simples, né? Segundo valor, solidariedade. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. Terceiro valor, respeito ao dinheiro público. Então, se você sedimentar, por exemplo, na cabeça de cada criança,
E a sociedade não é só o Estado, a sociedade como um todo. Ela tem que buscar meios para consolidar essa ideia. Não posso fazer com você o que eu não quero que você faça comigo. Então isso já é um caminho para você reduzir a violência e não ficar precisando do Poder Judiciário, na medida em que o homem começa a ficar estimulado ao cumprimento espontâneo da lei, que é a forma mais eficaz do direito ser bem respeitado e se consolidar. Quando encerrei o bloco anterior, Elcio, eu deixei aqui uma questão. Se, pelas suas palavras, secundado pelo Djalma e pelo Dr. Márcio, todos reconhecem os investimentos feitos pelo governo do Estado, os esforços do atual governador, em todo sentido, concurso público, contratação de mais pessoas, mais equipamentos, criação de raio, estrutura de delegacias, enfim, se tudo isso foi feito e os resultados só pioraram em termos de violência, né? Tem um problema aí que eu chamei de gestão. As pessoas que estão à frente do sistema não estão correspondendo, sob o ponto de vista da capacidade técnica gerencial, a esses esforços, a esses investimentos. O governo faz essa autocrítica, admite que tem um problema de gestão ou não? Acha que está tudo bem? Em primeiro lugar, Arnaldo, esse problema é um problema que aflige o Brasil, que aflige inclusive outros países da América Latina. Ele é um problema muito sério, talvez ele seja, eu reputo, pelo menos pessoalmente, que é o maior problema do nosso país. Ele não tem solução fácil para ele, né? Não há nenhuma solução mágica que possa resolver ele imediatamente. As soluções, elas são, grande parte delas são de médio e longo prazo. No curto prazo, muito difícil você trabalhar, e tem muitas variáveis que interferem no resultado. Uma delas você toca, que é a gestão. Assim, né, no Brasil como um todo, e eu comecei a minha fala no programa falando da falta de integração sistêmica no nosso país, da falta de integração dentro dos estados. Por isso que a primeira atitude do governador, quando lançou o programa Será Pacífico, foi chamar para a mesa para discutir, para responsabilizar o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o prefeito de Fortaleza e a Prece, a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, o Ministério Público, a Defensoria, enfim. O próprio Estado precisa se integrar e o próprio Estado precisa aperfeiçoar a sua gestão. Eu acho que a gente não vai conseguir dar melhores passos se não houver, primeiro, integração institucional, todos, na verdade, convergindo para o mesmo resultado. Porque, veja, o policial, quando prende, né, e a justiça passa a ser a depositária justamente dessa pessoa que foi presa, você precisa de uma prova técnica que é feita no caso, pela perícia forense, aqui no caso do Estado do Ceará. Você precisa de uma boa acusação feita pelo Ministério Público e você precisa do Judiciário. Ou uma boa defesa. Ou uma boa defesa. E você precisa do Judiciário. Então, quer dizer, veja, há uma interdependência entre todos esses atores institucionais. Se nós não tivermos integração, interdependência e concentração no resultado, e qual é o resultado? O melhor resultado é aquele em que a gente consegue dar uma resposta para a sociedade. É verdade que falta realmente essa questão, né, de um trabalho mais adequado no tocante à gestão. Inclusive um investimento relacionado, né, principalmente à questão da inteligência, a tecnologia. Antes mesmo aqui de começar o programa, nós falávamos de uma situação, né, dos riscos que existe ali naquele itinerário para ir para o aeroporto, né, que muitas pessoas são assaltadas, né, então, perfeitamente. Até foi falado um caso específico de um conhecido, né, que sofreu um atentado ali e que, por dádiva de Deus, sobreviveu, né? Nós poderíamos estar até na missa de sétimo dia dele hoje, né? Então, o que acontece? Evidentemente, o governo do Estado, você vê nas ruas até policiais em determinados pontos, até pontos estratégicos. É importantíssimo, sem dúvida alguma. Precisa haver também uma circulação desses policiais através de viaturas. Mas vamos supor, a questão do investimento. Por que nesses pontos onde são mais perigosos, não houve um investimento maciço na questão do monitoramento? Com uma central onde estivesse ali naquele entorno
e com o monitoramento, se pudesse tomar uma atitude. Evidentemente, iria reduzir a incidência de crimes nesses locais, como foi o exemplo que nós demos lá no entorno do aeroporto. Então, precisa ser feito isso. Realmente foi feito concurso público para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Mas a carência que existe no tocante à tecnologia dentro das delegacias de polícia, a própria perícia forense, que o Estado realmente está acordando que é necessário haver um investimento em massa. Quando há um crime, Arnaldo, pode até a polícia prender, mas precisa ter prova suficiente para a condenação. Então, alguns são soltos ou até absolvidos por falta de prova, porque não existe perícia de ponta no Estado, o senhor é bem como em boa parte do Brasil. Djalma Pinto, essa questão da gestão. Da gestão, Arnaldo, por exemplo... Na segurança pública, especificamente do Estado do Ceará, porque você admitiu, o Márcio corroborou com a argumentação do doutor Elcio aqui, em relação aos esforços, aos investimentos em recursos para esse sistema. E o sistema só piorou. Então, onde é que está o uma problema? saída seria ouvir, não precisar se identificar, os policiais, as pessoas que estão atuando na área, que cada um sabe por que não está dando certo. Então, eu acho que uma consultoria nessa área... Preciso ouvir os próprios. Os policiais. Por que a segurança não Tudo está bem. respondendo à expectativa da sociedade? Sem precisar se identificar, porque senão tem a repressão e tal do superior e tal. Então, um diagnóstico sincero. Bom, a corregedoria existe para ouvir os policiais Pois é, quando incidem em alguns crimes, Infrações. algumas coisas. Criar uma ouvidoria policial, você está propondo isso para que os policiais possam dizer Claro, livremente... que ninguém melhor apontar. do que eles que estão na linha de frente para saber os diagnósticos ou as causas da não eficiência daquele sistema que eles estão operando. O Djalma e também Márcio e Arnaldo, assim, eu acho que o sistema não piorou, o sistema tem melhorado, né? Se a gente for olhar lá atrás, quando começaram os primeiros investimentos em segurança pública, lá no governo Ciro, no governo Tasso, etc., você vê que houve uma melhora nesse processo, né? Hoje a gente tem uma boa estrutura de tecnologia, que não começou agora, começou lá atrás, que a gente vem aperfeiçoando. O nosso governo mesmo comprou, o governador Camilo Santana, inclusive agora já deve estar começando a funcionar, um novo sistema de mapeamento, muito mais moderno e que está lá na CIOPS. A CIOPS foi uma criação importante da década de 90, né, um sistema onde você hoje tem lá, trabalhando na CIOPS, salvo engano, são 26 órgãos que trabalham dentro da CIOPS, órgãos do Estado e órgãos da Prefeitura de forma integrada. A gente tem um trabalho hoje de presença do policiamento que não é feito por intuição, ele é baseado no sistema de captura de hotspots, ou seja, de pontos quentes do crime, já é feito dessa forma. Então, eu acho que o sistema tem melhorado. Ele não tem dado a resposta na velocidade que desejamos, né? Isso por muitas questões, não só por problemas de gestão ainda dentro do próprio sistema, que existem e precisa de mais investimentos, precisa não só de mais investimentos, mas precisa que as pessoas, como você bem coloca, que estão à frente desse processo, tenham uma capacidade gerencial maior. Eu sempre costumava dizer em algumas aulas que em algumas áreas do Estado brasileiro, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo, a gente ainda estava vivendo o Taylorismo, o Fordismo, que é o primeiro movimento de racionalização dentro da gestão, tanto do ponto de vista privado quanto público. Então, quer dizer, nós estamos muito atrasados do ponto de vista de gestão. Isso é uma verdade. Precisamos compreender e entender essa verdade. Encontrar os passos decisivos para avançarmos. Agora, melhoramos, tanto aqui quanto no Brasil. Entretanto, o sistema não conseguiu, desculpe, dar resposta na velocidade. Você veja o caso de São Paulo. Veja o caso de São Paulo, que para mim é muito exemplar. O São Paulo concentra 35% do PIB do país. São Paulo tem a sua maior força policial. Entretanto, São Paulo tem o maior contingente de pessoas dentro do sistema prisional, já vai para 280 mil, quase 300 mil dentro do sistema prisional. E dentro do sistema de São Paulo, se viu nascer a maior facção do país. Antes de vir para esse programa aqui, por exemplo, lendo o jornal, na noite anterior, um membro dessa facção foi fuzilado na frente de um hotel. E nós estamos falando do estado mais rico do país,
que, em tese, teria as melhores práticas de gestão, teria a melhor resposta para dar. Se bem que em favor de São Paulo deve-se dizer também que foi o estado que mais reduziu o índice dos crimes violentos contra a pessoa. Ou seja, o índice de assassinato lá... Pronto, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque a gente não tem muito tempo, mas depois a gente pode fazer um programa específico sobre metodologias de apuração de crimes. São Paulo, ele tem uma metodologia completamente diferente. Vou dar um exemplo concreto. Essas 2 pessoas que foram achadas mortas aqui, dessa facção criminosa, em São Paulo, quando ela for registrada, ela será registrada da seguinte forma: mortes a esclarecer. Ela não aparece como CVLI, como homicídio, como no Ceará. Nós registramos como homicídio. Eles como mortes a esclarecer. Em 2015... Ou seja, se tem um corpo no Ceará, é registrado como morte, como assassinato. Homicídio. Lá é a esclarecer. Morte a esclarecer. Então, em São Paulo, em 2015, os jornais todos fizeram uma denúncia contra o Estado de São Paulo, dizendo que São Paulo estava mascarando os dados, porque ele apresentava um valor de homicídio e mortes a esclarecer era 5 vezes maior do que o número de homicídios que ele apresentava. Olha, Arnaldo, em tema de gestão, quem é modelo hoje na América Latina? O Paraguai. Pois o Paraguai elegeu um presidente que adotou a meritocracia como modelo